Olá, querido irmão e querida irmã, muito boa noite. Que bom que você está novamente aqui conosco para esse momento de oração. Trago para vocês o lema dessa semana que inicia da carta do apóstolo Paulo, segundo Tessalonicenses 3:1, onde diz: Irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vocês. O pedido de Paulo é que a oração faça parte na intercessão, para que a palavra de Deus seja proclamada para todas as pessoas. Iniciamos esse nosso momento de palavra e de oração, em nome de Deus que é Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, e em nome do Espírito Santo. Amém. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala Senhor. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Sei que a resposta vem do meu ser, quero seguir-te para viver. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Mãos estendidas pedem-me o pão, devo parti-lo com meu irmão. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Salmo 43. Ó Deus, declara que eu estou inocente e defende a minha causa contra essa gente que não te adora. Livra-me das pessoas traiçoeiras e perversas. Tu, ó Deus, és o meu protetor. Por que me abandonaste? Por que tenho de viver sofrendo, perseguido pelos meus inimigos? Manda a tua luz e a tua verdade, para que elas me ensinem o caminho e me levem de volta a Sião, o teu monte santo, e ao teu templo onde vives. Então eu irei até o teu altar, ó Deus, pois tu és a fonte da minha felicidade. Tocarei a minha lira e cantarei louvores a ti, ó Deus, meu Deus. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. This
Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos ele disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com um dedo a carregar esses fardos. Tudo o que eles fazem é para ser vistos pelos outros. Vejam como são grandes os trechos das Escrituras Sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços, e olhem os pingentes grandes de suas capas. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e serem chamados de mestre. Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma mesma família e têm somente um mestre. E aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai, que está no céu. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, o Messias. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Amém. Querido irmão, irmã, você já imaginou se essa fosse a única Bíblia disponível que você tivesse em suas mãos? E de que você não pode ler a Bíblia porque é proibido para alguém que não seja do clero? Bom, esta era a realidade antes de Martim Lutero. Lutero foi o tradutor da Bíblia para que as pessoas tivessem a oportunidade de lerem com seus próprios olhos e fazerem as suas próprias interpretações. Mas essa tarefa não foi nada fácil para Lutero e vamos tentar, com poucas palavras, tentar desvendar o porquê. Martim Lutero era professor e, ao ver as dificuldades da igreja que dominava na época, resolveu escrever artigos contra ela, contra o Papa, para que a igreja retomasse o seu rumo certo, correto, que nada mais era do que a pregação clara e correta do Evangelho. Ele foi pressionado a revogar o que havia escrito, mas se recusou, enquanto não fosse convencido pelo testemunho das Escrituras. Foi o que ele disse publicamente em 1521. Ele havia sido acusado de espalhar heresias, de estar em conflito com o ensino da igreja, de ter se desviado da fé cristã. Mas Lutero não se impressionou. Teve a coragem de enfrentar o Papa, o Imperador, o mundo todo da época, pedindo por argumentações bíblicas. Lutero invoca a Bíblia. Como professor do Antigo e Novo Testamento, ele havia percebido o quanto o discurso e a prática da igreja estavam em desacordo. A venda das indulgências, por exemplo, fere os princípios do Evangelho. A graça de Deus é gratuita e não pode ser negociada, comprada, vendida. Ela só pode ser recebida pela fé, para então ser traduzida em vivência. Foi isso que o Lutero aprendeu nas Escrituras e que o transformou num reformador. Será que a Escritura merece tanta confiança? Lutero responde que sim. Ela é o documento apostólico por excelência, ele diz. Não há nenhum outro escrito surgido na igreja igual a ela. Se quisermos saber algo a respeito de Jesus, sobre a vida em comunidade, sobre a pregação das primeiras testemunhas, nós temos que recorrer à Bíblia. Não existe outra fonte de informação. Por meio dela temos acesso ao testemunho original do Evangelho. Os apóstolos, os profetas, que estão na base da igreja, morreram. Mas eles continuam falando por meio do depoimento das Sagradas Escrituras. Foi essa a herança que deixaram. Por isso, cabe nos orientar somente por ela. Quem julga necessário fazer acréscimos, quem busca o Evangelho em outros livros, ou quem alega ter recebido revelações adicionais diferentes da Bíblia, vai falsificar a mensagem cristã. Mas como podemos ler as Escrituras sem correr em erros?
É preciso mais do que uma simples leitura, é preciso estudar as Escrituras para saber ao menos chegar o mais próximo possível daquilo que os autores queriam dizer. Por isso a Bíblia contém suas fontes, seus contextos e suas formas. Está claro, pois, que a interpretação da Bíblia necessita de controle, não se pode admitir que seja lida de acordo com a ideia de cada um. É impossível qualquer um que interprete as Escrituras se isentar na interpretação. E isso pode ser bastante perigoso se as intenções de quem está pregando não forem promover o Evangelho somente. A interpretação, sim, precisa de controle. Lutero também o sabe. O texto bíblico pode ser violentado, pode ser distorcido, adequado aos dúbios interesses humanos. Acontece quando os versículos são arrancados fora do contexto, quando são citadas apenas passagens das mais simpáticas, quando se faz uma leitura apenas superficial. Dependendo do manejo, a Bíblia pode sustentar as piores heresias. Os exemplos são muitos. Doença é castigo para o pecado? Alguns poderiam dizer. Quem concorda ainda não leu a Bíblia de forma devida. O assunto é muito mais complexo do que isso. A Bíblia, pois, dispensa certos controles externos. A Bíblia se interpreta sozinha, dizia Lutero. Mas como isso acontece? Ora, revelando o que para ela é importante. Quem lê a Bíblia com atenção vai rapidamente perceber o propósito que ela persegue. Ela não pretende informar sobre matemática, biologia, geografia. A Bíblia não é um livro de ciências. Ela também não quer espalhar ideias fantasiosas sobre forças ocultas a respeito do além. A Bíblia não é um livro esotérico, não é nada disso. O que ela quer é mostrar o amor de Deus que foi manifestado em Jesus Cristo. O seu propósito é, antes, despertar a fé, provocar esperança, motivar para uma prática de amor entre as pessoas. O Deus da Bíblia é o Deus que salva. Isso desde a criação, desde o êxodo de Israel, sobretudo desde a vinda de Jesus, a encarnação do Verbo, da Palavra. Esse é o fio vermelho que perpassa toda a Escritura. Portanto, o que se deve procurar na Bíblia é o Evangelho. É esse o seu centro, é a sua causa, o seu conteúdo por excelência. Está aí o controle da leitura correta. Toda interpretação bíblica tem no Evangelho um referencial obrigatório. Lutero dizia que devemos buscar na Bíblia o que promove Jesus Cristo, ou seja, o que dele dá testemunho, o que fala da sua obra, o que constrói a fé. Por isso, não basta citar apenas algumas passagens bíblicas como prova de qualidade ou qualificação evangélica. A Igreja Luterana quer mais. Ela exige evidências de que a interpretação esteja em conformidade com os propósitos das Sagradas Escrituras, cuja expressão mais clara dela é Jesus Cristo. Como luteranos, insistimos numa interpretação responsável. Nem tudo o que a Bíblia tem escrito tem o mesmo grau de relevância. Há coisas que são superficiais ou até mesmo problemáticas, é verdade. Mas uma boa exegese vai ajudar a fazer as necessárias distinções e descobrir o tesouro dentro desse campo vasto que é a Bíblia. Vai exercer assim o controle que a Sagrada Escritura precisa como defesa contra qualquer outra arbitrariedade de qualquer intérprete. A nossa referência é sempre Jesus Cristo. É Ele que deve reinar na igreja. Ele usa a Escritura como seu instrumento privilegiado, onde ouvimos a sua voz de maneira mais clara, senão na Bíblia. Por isso, vale somente a Escritura. O sola Escritura, ou somente a Escritura, se condiciona ao somente pela graça, ou somente pela fé. Somente em conexão com esses ele pode ser sustentado. Sem Evangelho, a Escritura permanece sendo uma letra morta. Merece ser ressaltado que tal concepção inevitável da somente Escritura
está condicionado a todos os outros. Sem o Evangelho, a Escritura não é nada. Conheço o conteúdo das Escrituras, pois elas não contêm outra coisa a não ser o Cristo. E aquele que ler a Bíblia deve simplesmente prestar atenção para não errar, pois as Escrituras podem permitir que sejam entendidas ou até mesmo conduzidas, mas que ninguém as conduza de acordo com as suas próprias inclinações. Antes, que essa pessoa as leve na fonte, que isto é, a cruz de Cristo. Então, certamente estará a salvo. Lutero encarava a palavra pregada como uma verdadeira instituição, uma espécie de sacramento através do qual Deus vem ao ser humano para confortá-lo e para conduzi-lo à fé. Ele acreditava que o Espírito dado na palavra é quem faz de alguém um cristão ou uma cristã, diferente de uma reunião, de uma assembleia. Por isso, ali onde estiver a palavra de Deus pregada, ali está a igreja. Acerca da importância da palavra de Deus, Lutero enfatiza ainda mais. Ele diz: pois o Evangelho é antes do pão e do batismo, o símbolo único, mais seguro e mais iminente da igreja. Porque somente pelo Evangelho a igreja é recebida, formada, nutrida, gerada, criada, apacentada, vestida, adornada, fortalecida, armada, preservada. Em suma, toda a vida e essência da igreja consiste na palavra de Deus. Por isso, o reformador acreditava que a função do pregador da palavra de Deus era um dever sagrado. Por essa razão, tal atividade não deveria ser realizada por qualquer um, mas apenas por pessoas devidamente chamadas, capacitadas e orientadas para isso. No caderno Ser Luterano, o que significa isso? Podemos ler: luteranos têm na Bíblia a sua fonte e alimentação de fé e doutrina. É também nela que se orientam e examinam as próprias atitudes da vida no seu dia a dia. Por isso, meus irmãos, vale a pergunta: o que tenho feito da minha Bíblia? Como tenho estudado ela e como tenho vivenciado as Escrituras? Posso dizer para vocês, os devocionais que temos à disposição são um auxílio, mas elas não são tudo. E elas não nos tiram a responsabilidade de ler e estudar as Escrituras com dedicação e com fé. Por isso, somente as Escrituras. Que Deus nos ajude. Amém. Para os montes olharei, de onde vem a salvação. Meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. Pelo meio dos perigos não te deixará cair. Quem a Israel guardava não dormiu, nem vai dormir. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, sombra tua destra está. Nem de dia, nem de noite, sol ou lua te ofenderá. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final.
Querido irmão, irmã, queremos agora ter o nosso momento de oração. Bondoso e amado Deus, obrigado por tuas escrituras. Elas são testemunho de vida de pessoas que caminharam contigo, é testemunho vivo que muda a nossa vida, que nos ajuda a enfrentar os desafios que a vida nos traz e que faz com que possamos caminhar em esperança. A tua palavra gera fé e é o centro também da igreja. A igreja proclama a palavra de Deus e somos agraciados por esta palavra também no dia de hoje. Assim lembramos da reforma de Martim Lutero e agradecemos porque tu chamaste como ele tantos outros, homens e mulheres, que trouxeram e testemunharam a respeito da fé até ela chegar a cada um e a cada uma de nós. Obrigado, porque podemos hoje nos tornar cristãos e cristãs, porque temos o privilégio de conhecer as Escrituras. Ajuda-nos a nunca nos desviarmos dos ensinamentos que ela nos traz. Mas também queremos pedir nesta noite, queremos pedir pelo neto do Christian e da Annelise, que recebeu já um diagnóstico e que fará um tratamento. Que essa criança possa receber a bênção de Deus e possa receber também a cura na sua vida. Oramos pelo seu Juraci Jarozewski, marido da senhora Edith, que também fará uma cirurgia delicada. Que tu, ó Pai, coloques a tua mão sobre essa vida, sobre esse nosso irmão. Também, Senhor, oramos pelas pessoas que sofrem por causa do Covid. E queremos lembrar aqui o Paulo Rotter, filho da Vivian e do Horst. E também colocar a vida do seu Angelinho Alves, pai do meu amigo Leandro, que também está com Covid e se recupera no interior do estado do Paraná. Que as pessoas tomem consciência da necessidade de não se exporem a esse vírus e que tu tenhas a misericórdia sobre a nossa vida para que logo tenhamos a vacina necessária para ficarmos livres deste mal. Obrigado, ó Pai, porque tu tens nos protegido até aqui. Por isso te rendemos graça e louvor. Também por tantos outros irmãos e irmãs que sofrem, nós colocamos tudo na oração que tu, Senhor, nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmão e irmã, amanhã é dia de finados, onde lembramos as pessoas próximas a nós que partiram, não somente nesse ano de 2020, mas os outros anos também. E não foram poucas as pessoas que partiram esse ano. Algumas até, talvez, próximo a nós ou em nossas famílias. Um professor da Faculdade de Teologia, Lothar Hoch, compartilha uma poesia que foi publicado no seu livro Meditações Poéticas, e eu quero compartilhar com vocês, onde diz sobre despedidas. Despedidas são vivências necessárias, ainda que doloridas na trajetória das nossas vidas. É bom recordar o que passou, avaliar o que significou, pedir perdão onde errou. Creio que tudo que vivemos em um contexto está inserido. Num certo momento foi vivido e teve um sentido. Porém, em cada página da nossa vida já está embutida a despedida.
Que Deus possa acompanhar a tua vida, que Deus possa te dar paz nesse momento de saudade. Recebamos a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Vamos em paz e que sirvamos a Deus com alegria. E até a próxima semana. Nos encontraremos de novo. Amém.